Saudações, família! Sejam todos muito bem-vindos, hermanos e hermanas. Nova York, 1950. Uma cidade dominada pela máfia, onde homens fazem suas próprias regras e ditam o destino de milhares de pessoas. Entre eles, um nome ressoava com uma força gigantesca: Albert Anastasia. Nascido em Nápoles, Itália, Anastasia chegou aos Estados Unidos ainda jovem, mas o que parecia ser o início de uma vida comum, logo se transformaria em um caminho insano. Ele se tornou o braço direito de uma das mais poderosas organizações mafiosas da época, e por onde passava, deixava um rastro de quedas e temor. Conhecido como o Louco, Anastasia comandou o império da Murder Inc., uma organização implacável que espalhou o caos pelos Estados Unidos. Suas ordens eram simples: eliminar sem hesitar, sem remorso. Mas por trás desse homem havia mais do que um mafioso frio e calculista. Como um dos maiores sicários da história da máfia, sua ascensão ao poder foi marcada por traições, conspirações e, claro, a inevitável queda. Seu nome se tornaria sinônimo de loucuras, mas a história de sua queda, tão implacável quanto sua trajetória, revelaria a fragilidade dos impérios construídos no submundo. Hoje, vamos contar a história de Albert Anastasia, de sua ascensão ao topo da máfia até sua queda voraz. Fique com a gente, porque o que você vai ouvir não é apenas a história de um gangster, mas a de um homem que desafiou a sorte inúmeras vezes, até que ela finalmente o encontrou. Mas antes do vídeo começar, já se inscrevam no canal, deixem o like e ativem o sino para não perderem nenhum lançamento. Agora, preparem-se para adentrarem o mundo sombrio da máfia, onde o poder se compra e o preço da traição é a queda. Bora pro vídeo! Albert Anastasia, então chamado Humberto, nasceu em 1902, em uma pequena cidade de pescadores chamada Tropea, na região da Calábria. Sua infância foi marcada por dificuldades extremas. O salário do pai, que trabalhava na ferrovia, mal sustentava a família e os constantes terremotos que abalavam a região só pioravam a situação. Alguns acreditam que esses fatos, em especial 2 terremotos muito fortes que ocorreram antes de Anastasia completar 10 anos, foram determinantes para moldar sua personalidade fria e insensível. O primeiro terremoto aconteceu quando ele tinha apenas 3 anos. Felizmente, a maioria dos moradores conseguiu evacuar a tempo, o que reduziu o número de pessoas que caíram. Já o segundo, 3 anos depois, foi devastador. Ocorrendo durante a madrugada, pegou muitos moradores enquanto dormiam, causando um alto número de quedas. Na época, os instrumentos registraram a magnitude em 7 na escala Richter, mas cientistas modernos acreditam que pode ter sido ainda maior. Tropea foi completamente destruída. Sob os escombros, era possível ver pessoas no chão, e os sobreviventes vagavam como se fossem zumbis, revirando os destroços em busca de comida e água. O fato trouxe ainda mais caos. Gangues de saqueadores surgiram, roubando até mesmo os pertences das pessoas. Aqueles que eram pegos pela polícia eram executados imediatamente, aumentando ainda mais o clima de temor. Além disso, a falta de higiene e o contato com cadáveres em decomposição geraram infecções graves, elevando o número de quedas. Para um garoto de 6 anos como Albert, viver nesse cenário parecia um verdadeiro inferno.
Não é difícil imaginar como essa experiência traumática pode ter influenciado sua visão distorcida sobre a vida e a queda. Apesar disso, a família de Albert sobreviveu à tragédia e continuou vivendo em Tropea. Aos 12 anos, ele abandonou a escola e começou a trabalhar como marinheiro no navio a vapor Sardinia. Foi a bordo dessa embarcação que ele chegou a Nova York em 1917. Assim que desembarcou, Albert decidiu nunca mais retornar à sua terra natal. Inicialmente, ele conseguiu um emprego no porto de Nova York. Porém, não demorou para que se envolvesse com uma gangue local, mudando completamente o rumo de sua vida. Anastasia rapidamente se destacou no submundo, praticando roubos, extorsões e cobranças de dívidas, atividades em que ele era especialmente eficaz. Foi em Nova York que Albert Anastasia conheceu Giuseppe Florino, seu principal parceiro nas atividades ilegais durante os agitados anos 1920. Foi ao lado de Florino que Anastasia cometeu sua primeira queda conhecida, um ato que quase o levou à cadeira elétrica aos 18 anos. Esse episódio merece uma análise mais detalhada. Em 1921, Anastasia e Florino foram presos pela queda de Joseph Tirella. Supostamente, eles teriam sido contratados por um grupo de falsificadores sicilianos que estavam em conflito com Tirella. Inicialmente, ambos foram condenados à queda, mas durante o recurso, o advogado de defesa conseguiu desmontar a acusação. A principal testemunha contra eles era uma mulher que tinha suas próprias razões para incriminá-los. Ela acreditava que seu marido, preso por roubo, era inocente e estava atrás das grades, porque Anastasia e Florino haviam armado contra ele. O tribunal considerou isso um motivo plausível para a mulher ter mentido em seu depoimento, o que enfraqueceu o caso e resultou na absolvição dos dois. Porém, a liberdade não trouxe arrependimento. Pouco tempo depois, Anastasia e Florino foram presos novamente, dessa vez suspeitos da queda de Carmelo Ferraro, um gangster local. Como as autoridades não conseguiram provas suficientes, eles foram soltos após 3 dias. Ainda em 1922, Anastasia passou a trabalhar como segurança para Biagio Giordano, um contrabandista envolvido em uma disputa com a gangue de Salvatore D'Aquila, que era então o chefe dos chefes da máfia italiana. O conflito começou com as quedas do sócio de Biagio, Gregorio Laguna, e do guarda-costas, Annabello Stilo. Esses ataques foram atribuídos à gangue rival. Anastasia e Florino tentaram retaliar, organizando um golpe contra membros do grupo de D'Aquila, mas a situação rapidamente saiu de controle. O confronto terminou com a queda do próprio Biagio. Anastasia, no entanto, não conseguiu vingar seu patrão, pois ele e Florino foram presos quase imediatamente por porte ilegal de equipamentos bélicos e condenados a 3 anos de prisão. Quando foi libertado em 1925, Anastasia já parecia ter conquistado controle sobre o porto de Brooklyn. Como isso aconteceu? Essa ascensão geralmente é atribuída à sua habilidade em usar os sindicatos locais para consolidar seu domínio sobre as atividades portuárias. Por meio dessas influências, ele começou a se tornar uma figura de destaque no submundo em Nova York. Eu expliquei como isso funciona com mais detalhes no vídeo sobre Frank Sheeran. Se você se interessa pelo esquema de extorsão por meio do controle de sindicatos, não deixe de conferir esse vídeo também. A única evidência concreta que encontrei foi sua participação em uma queda em 1926. O alvo era conhecido como o Rei do Porto do Brooklyn. Esse ato parece ter sido o marco que permitiu a Anastasia assumir o controle do local. Foi nessa época que Albert passou a integrar a organização de D'Aquila, o mesmo grupo com o qual ele havia entrado em conflito anteriormente. Após a queda de Salvatore D'Aquila na disputa contra Joe Masseria, Anastasia acabou se juntando à família Mangano, consolidando ainda mais sua posição no submundo da máfia. Se você não faz ideia de quem estou falando, assista ao meu vídeo sobre o nascimento da máfia estadunidense. Lá, discuto em detalhes os conflitos que deram origem à Cosa Nostra. Mas vamos continuar. A família Mangano se aliou a Joe Masseria durante a disputa de Castellamarese, o que significa que Anastasia também lutou ao lado dele. Caso você não saiba, a disputa de Castellamarese
foi um conflito que culminou na formação do sistema moderno da máfia estadunidense, estruturado por um órgão democrático chamado a Comissão, composto pelos líderes das famílias mais poderosas do submundo. Esse conflito dividiu os mafiosos em duas organizações, uma liderada por Salvatore Maranzano e a outra por Joey Masseria. Embora Maranzano tenha vencido a disputa, ele acabou sendo dado de baixa pouco tempo depois. Anastasia é frequentemente citado como tendo participado de tentativas de queda, tanto contra Masseria quanto contra Maranzano, mas a verdade sobre seu envolvimento direto permanece incerta. Após o fim da disputa, Albert assumiu o cargo de subchefe na família de Vincent Mangano, com quem mais tarde teria um grave conflito. Em pouco mais de 10 anos, Anastasia passou de trabalhador portuário a chefe do porto e segundo no comando de uma organização influente. Durante esse período, acredita-se que Albert tenha estado envolvido em pelo menos 11 eliminações. No entanto, o verdadeiro banho de corpos ainda estava por vir, pois em breve, o grupo conhecido como Murder Inc. iniciaria suas atividades. Anastasia não seria apenas um apoiador desse grupo, mas também um de seus clientes mais frequentes. Eu já mencionei o tema da organização Murder Inc. no vídeo sobre Carlo Gambino, que também foi um dos seus patrocinadores. O maior, no entanto, foi o próprio Anastasia. Mas antes de começar a contar essa história, vou repetir para os novos espectadores o que mencionei no vídeo sobre Gambino. A Murder Inc., claro, um nome tão audacioso para essa gangue do Brooklyn, era controlada por mafiosos implacáveis. Anastasia foi um personagem criado pelos jornalistas, e a partir desse nome surgiram tantos rumores que a Ordem das Quedas vinham sempre desse mesmo nome. Por exemplo, circulam rumores de que as novas ordens da gangue invariavelmente eram de acabar com os sicários mais experientes que já haviam realizado diversos trabalhos, e assim, a liderança eliminava muita gente que sabia demais. Segundo outros rumores, esses novos sicários saíam de gangues locais de adolescentes e geralmente mal chegavam aos 18 anos, caindo bem antes disso. Aqueles que faziam os melhores trabalhos não eram eliminados, mas eram promovidos à categoria de chamados sicários profissionais. Eles recebiam as ordens mais importantes e que pagavam melhor. As ordens vinham principalmente da Comissão, o sindicato mafioso liderado por Lucky Luciano, do qual eles faziam parte. O número de membros da gangue variava de 500 a 1.500 pessoas. O total de quedas que cometeram ultrapassou 1.000. Parece uma história e tanto para um ótimo filme de ação, onde a realidade, como sempre, era bem mais voraz. Eles não estavam na folha de pagamento do sindicato mafioso, mas sim trabalhavam por contratos. Aqueles que me acompanham há mais tempo já sabem o motivo. Para quem ainda não sabe, confira meu vídeo sobre o nascimento da máfia estadunidense. Como em muitas outras situações, a verdade foi grandemente exagerada. Era uma gangue comum que, assim como outras, se envolvia em extorsão, agiotagem, bordéis e outras atividades ilegais. E como um negócio secundário, começaram a cumprir ordens de Gambino, Anastasia e outros que tinham contratos com eles. Outra coisa, eles não derrubavam tantas pessoas como as modernas organizações colombianas ou mexicanas, e nunca foram um gigantesco exército privado. Era uma organização comum que eliminaram centenas de pessoas, mas de maneira alguma chegaram perto das grandes organizações que citei. A Murder Inc. foi uma fusão de duas gangues do Brooklyn: os Ocean Hill Boys, liderados por Happy Maione, e os Brownsville Boys, liderados por Abe Hellis. Anastasia entrou em contato com elas inicialmente porque operavam no Brooklyn, o bairro onde Albert estava baseado. Ele os conheceu no final da década de 1920. Através de Lewis Capone, cujo restaurante Hellis frequentava, Anastasia um dia se ofereceu para fazer um trabalho sujo em troca de uma recompensa financeira. Os gangsters aceitaram, fizeram um bom trabalho e, a partir daí, começaram a receber novas ordens de Anastasia em diferentes ocasiões. No início da década de 1930, Louis Buchalter foi enviado a eles por Anastasia e se tornou outro cliente regular. Os jornalistas apelidaram o grupo de Murder Inc., e isso poderia se prolongar por muito tempo,
tentando explicar em vários relatos como era a colaboração entre Anastasia e a corporação, como era insano, uma mistura sinistra, onde um louco dava ordens a outros e aqueles, sem a menor vergonha, as cumpriam. Mas acredito que isso não demonstraria completamente a desumanidade desse grupo. Em vez disso, sugiro que simplesmente ouçam com atenção as quedas que eles cometeram. Acredito que os fatos secos aqui terão um impacto maior para a compreensão da magnitude dos atos. No período de 1933, John Frisia, um pequeno agiota, cruzou o caminho de Joe Adonis, que trabalhava para Anastasia. Ele foi dado de baixa em seu próprio carro e jogado na rua. 1935, um pequeno contrabandista teve um problema com Anastasia. Seu corpo foi encontrado 20 dias depois de ter desaparecido, em uma baía nas Bahamas. Sua cabeça parecia uma pasta. Em 1935, os irmãos Joe e Louis Zamberg entraram em uma grande disputa. Os Zamberg tinham, de alguma forma, cruzado o caminho de Albert, pensando que o apoio de Meyer Lansky e Joe Adonis os protegeriam das represálias. Anastasia conseguiu convencer seus patrões a autorizarem as quedas dos irmãos, após o qual Joe foi eliminado primeiro, junto com seu motorista. Os sicários os pegaram na garagem, os colocaram contra a parede e os fuzilaram. Um mês depois, Louis também foi dado de baixa. Em 1937, foi a vez de Frank Keenan. Ele acabou com um dos homens de Anastasia. Albert participou pessoalmente da vingança e puxou o gatilho. O corpo de Keenan foi encontrado em uma sarjeta. Em 1939, Antônio Siciliano e Cesare Latarro se recusaram a cumprir as ordens de Anastasia para eliminar um homem que estava atrapalhando a extorsão por meio dos sindicatos, e ambos foram dados de baixa em suas próprias camas. Já em 1939, Maurice Diamond foi eliminado, e essa queda foi ligada à extorsão através dos sindicatos. Desta vez, Anastasia enviou seus homens para acabar com Diamond a pedido de Louis Buchalter. Também em 1939, Irving Feinstein foi dado de baixa. A ordem foi um pedido de Vincent Mangano, pois Feinstein estava fazendo agiotagem clandestina em seu território e se recusava a pagar as taxas de proteção. Ainda no mesmo ano, em 1939, aconteceu a queda do extorsionista mais famoso no cais do Brooklyn. Peter Panto era um ativista que, apesar das intimidações, se manteve firme na luta contra o poder dos gangsters no porto. Ele lutava por salários justos para os trabalhadores portuários e pelo fim da extorsão da máfia e sua presença nos sindicatos. Panto foi raptado e depois dado de baixa por um operário da Murder Inc. Todas as quedas que mencionei anteriormente tinham explicações lógicas. Quero dizer, estamos falando do submundo, das disputas pelo poder e tudo isso. Mas, se todos tivessem sido assim, Anastasia não teria sido apelidado de o louco. Eu até tenho um exemplo onde Albert Anastasia ordenou que um homem fosse eliminado simplesmente porque não ia com a cara dele. Ele nunca o conheceu, nem o viu pessoalmente, mas isso não impediu Anastasia de acabar com ele. Estamos falando de Arnold Schuster, que entregou o notório assaltante de bancos Willie Sutton à polícia. Como diz a lenda, Anastasia viu Schuster na TV e, com as palavras "Eu odeio dedo duros", ligou para um dos seus homens e ordenou que Schuster fosse encontrado. Eventualmente, ele foi dado de baixa por ordem de Anastasia, como um sinal de desprezo. Albert também ordenou que ele fosse eliminado com diversas balas. Como você pode ver, eliminar alguém era tão fácil para Anastasia quanto beber água ou fumar um cigarro. E os casos acima são apenas o que veio à tona. De acordo com os jornalistas, Albert poderia ter sido responsável por mais de 60 quedas. A maioria delas, claro, durante o auge das atividades da Murder Inc. No entanto, a gangue foi desmantelada pelas autoridades no início dos anos 1940, o que resultou na condenação de muitos, incluindo Louis Buchalter, a pena de queda. Um dos poucos que conseguiu evitar esse destino foi Anastasia. Tudo começou com a prisão de Abe Hellis, que concordou em testemunhar contra seus antigos parceiros e patrões, o que resultou na prisão de grande parte dos membros da gangue. Alguns deles também concordaram em cooperar, enquanto outros terminaram suas trajetórias na cadeira elétrica. Anastasia também foi procurado em relação ao depoimento de Hellis.
mas as autoridades não conseguiram encontrá-lo. Albert só apareceu depois que Helles, de alguma forma, caiu da janela do hotel onde estava detido e caiu devido aos danos. Havia rumores de que Frank Costello, o chefe de outra família da máfia e amigo de Anastasia, teria conseguido subornar os guardas por meio de suas conexões e organizado a queda de Helles. Se isso foi realmente o caso ou não, nunca se soube. No entanto, Anastasia conseguiu evitar a punição no caso da Murder Inc., porque a acusação se baseava no depoimento de Helles. Claro que a perda de toda uma gangue de sicários reduziu o número de pessoas que Albert poderia mandar para o outro mundo, mas esse evento não o mudou nem um pouco. Ele continuava sendo o mesmo sicário implacável, cujo principal lema era ou ele ou você, e muito em breve teria que aplicar esse lema em uma situação muito sinistra. Pouco depois de Albert ter escapado da cadeira elétrica pela segunda vez em sua vida, os Estados Unidos entraram na Segunda Disputa Mundial. Anastasia, por sua vez, se alistou nas tropas. Ele não participou de combates, mas passou toda a disputa em território nacional. Mesmo assim, conseguiu obter a cidadania estadunidense. Quando a disputa terminou, Albert retornou a Nova York, onde ainda ocupava o cargo de segundo homem na família de Vincent Mangano, cujas relações com Albert, ano após ano, se tornavam cada vez piores. E, no início da década de 1950, essas relações haviam se deteriorado a tal ponto que estava prestes a ocorrer uma grande tempestade e uma queda de alto perfil na máfia. Foi um período muito turbulento. Disputas e coalizões transformaram a máfia dos Estados Unidos em um emaranhado de cobras, onde todos estavam prontos para atacar o próximo. No início dos anos 1950, havia 3 organizações em Nova York. A primeira, chamada de conservadora, era composta pelos chefes que estavam na primeira comissão. A organização conservadora incluía Bonanno, Profaci e Mangano. A segunda organização era composta por Anastasia e Costello. A terceira, por Luciano e Genovese. Foram as ações de Anastasia que deram início a todo o caos. Seu chefe, Vincent Mangano, não gostava do fato de Anastasia agir de maneira muito independente. Ele também se irritava com o estreito relacionamento de Anastasia com o chefe de outra família, Frank Costello. Por exemplo, quando Costello foi brevemente preso em 1950, pediu diretamente a Albert para cuidar dos seus negócios, temendo que Vito Genovese, que havia retornado da Itália, tentasse tomar o poder. Na primavera de 1951, todos ao redor de Albert suspeitavam que ele fosse responsável pelo desaparecimento dos irmãos Mangano, mas ninguém conseguia provar nada. O próximo caso nesse jogo de traições mafiosas foi Vito Genovese. No início dos anos 1930, ele estava acima de Costello na hierarquia da família, mas devido a problemas legais, Vito teve que fugir para a Itália. Quando retornou aos Estados Unidos, logo após o fim da Segunda Disputa Mundial, ele queria conquistar o cargo para si, e havia planejado por muito tempo como faria isso acontecer. Baseado nisso, fica claro porque Genovese queria mover Anastasia e colocar Carlo Gambino em seu lugar. Eles iriam eliminar Albert primeiro, porque ele era a força principal na aliança com Costello. Porém, isso foi descoberto por Costello, que levou a questão à comissão. Genovese conseguiu se justificar e adiou a queda de Anastasia. Foi nesse momento que Genovese decidiu que ou ele entrava na trama para acabar com Anastasia, ou seria ele a ser eliminado primeiro. Em 1955, Genovese agiu. Um sicário chamado Vincent Gigante espionou Frank em uma entrada e tentou acabar com ele. A bala apenas arranhou Costello levemente, e ele sobreviveu, mas se recusou a lutar e voluntariamente renunciou ao cargo de chefe, depois de receber garantias de imunidade. Agora, Anastasia estava sozinho contra 2 poderosos. Imediatamente após a tentativa de queda, Albert planejou uma disputa contra Genovese. No entanto, isso não aconteceu porque os 2 outros chefes, Profaci e Bonanno, conseguiram dissuadi-lo. Eles disseram que, caso ele decidisse atacar, não poderiam ficar fora do conflito e tentariam acalmar a situação. Contudo, se houvesse um ataque a Anastasia, Profaci e Bonanno ficariam ao lado dele na treta. Seguiu-se um jantar, no qual Anastasia e Genovese se encontraram pessoalmente, expressaram suas queixas mútuas e parecia que uma solução pacífica seria possível.
Mas tudo isso não passava de uma farsa e uma cortina de fumaça. Logo, Albert estava diante de uma situação para a qual ele não parecia estar preparado. Aliás, um fato curioso para os amantes de misticismo: pouco antes de sua queda, Anastasia foi visto na companhia de uma mulher chamada Janice Drake. Essa senhora tinha o hábito de se relacionar com diversas personalidades mafiosas, mas o que a tornava especial era que muitos homens que passavam por seu caminho logo faleciam. E aparentemente, após ter se envolvido com ela, Albert não foi uma exceção. Em outubro de 1957, Anastasia entrou sozinho em uma barbearia e saiu com as pernas esticadas em uma maca. 4 homens equipados invadiram o local enquanto Anastasia estava sentado com toalhas quentes no rosto e o deram em baixa com tiros de pistola. Essa foi a história de Albert Anastasia, que passou sua vida como um mafioso implacável e a terminou como uma vitrine para jornalistas com câmeras que chegaram aos montes para o local de sua queda. Sim, é muito simbólico que a foto mais famosa do líder mafioso, que entrou para a história como o chefe da máfia mais louco de todos os tempos, tenha sido essa imagem. Por fim, era como se o próprio destino tivesse nos mostrado, de maneira inevitável, a punição que ele mereceu. Rayful Edmond foi um dos nomes mais poderosos e controversos do submundo nos Estados Unidos, especialmente durante as décadas de 1980 e 1990. Seu império, baseado em Washington, era responsável por abastecer grandes quantidades de coca para diversas regiões do país, tornando-o um dos maiores gangsters da história. Mas sua trajetória, marcada pela ambição desmedida, traições e alianças improváveis, não é apenas a de um contrabandista comum. Ao contrário, Rayful se tornou uma figura lendária no submundo estadunidense, admirado por seus associados e caçado pelas autoridades. A história de Edmond é repleta de reviravoltas, com momentos de ascensão meteórica seguidos por quedas dramáticas, incluindo prisões e negociações com as autoridades que mudaram o curso de seu destino. Mesmo após ser condenado à prisão perpétua, Rayful não perdeu sua capacidade de influência, encontrando maneiras de continuar seu império, até mesmo dentro das paredes da prisão. Neste vídeo, vamos explorar a vida de Rayful Edmond, desde sua ascensão ao poder, passando por suas alianças e traições, até seu surpreendente acordo com o governo que resultou em sua redução de sentença. Mas antes do vídeo começar, joguem o dedo no like, ativem o sininho e se inscrevam no canal para ficarem por dentro de todos os lançamentos. Agora, preparem-se para conhecerem uma história de resistência, esperteza e, claro, a busca incessante pelo poder em um mundo implacável. Bora pro vídeo! Rayful Edmond III nasceu em 26 de novembro de 1964, em Washington. Além dele, a família contava com mais 6 irmãos, além de primos, tios e outros parentes da avó, que frequentemente passavam a noite na casa. Ou seja, monotonia não era algo comum por lá. De acordo com registros oficiais, seus pais trabalhavam para o governo e faziam parte da classe média. No entanto, rumores sobre envolvimento deles com atividades ilícitas eram bastante recorrentes. Especula-se que o pai de Rayful, Rafael Edmond II,
teria sido um importante distribuidor de substâncias ilícitas em Washington e Baltimore durante os anos 1970. Sua mãe, Constance Perry, conhecida como Bootsy, também estava envolvida na venda de substâncias ilícitas, incluindo pílulas dietéticas. Há indícios de que ela também tenha participado dos negócios do marido. Dado esse cenário, não é surpreendente que Rayful e alguns de seus irmãos tenham crescido e se envolvido no contrabando de entorpecentes, já que tinham esses exemplos tão próximos. De acordo com professores e colegas de Rayful, ele tinha potencial para ter sucesso em atividades legais. Era bom em leitura e matemática, além de ser respeitado e admirado pelos colegas. No ensino médio, ele construiu uma reputação como um excelente jogador de basquete. Desde cedo, porém, Rayful já ajudava nos negócios da família. Por exemplo, trabalhava como entregador para o pai, levando mercadorias para os clientes e recolhendo os pagamentos. Além disso, chegou a vender ele próprio pílulas e outras substâncias. Com o passar dos anos, Rayful foi se aprofundando cada vez mais no comércio ilícito, aprendendo os detalhes e estratégias desse mundo. Após concluir o ensino médio, Rayful Edmond se matriculou na Universidade do Distrito de Colômbia, um feito incomum para alguém com seu histórico familiar. No entanto, ele permaneceu na universidade por apenas alguns meses, optando por seguir o mesmo caminho que seu pai havia trilhado. Em 1986, com apenas 22 anos, Rayful já era considerado um dos maiores distribuidores de substâncias ilícitas em Washington, controlando de 20% a 30% do mercado local. Observando a crescente popularidade de uma nova substância conhecida como crack, ele rapidamente decidiu expandir sua atuação para aproveitar essa oportunidade e aumentar seu alcance. Rayful estabeleceu contatos com figuras importantes do contrabando, como Cornell Jones e Tony Lewis. Essa estratégia logo deu resultado e seus lucros começaram a crescer de forma acelerada, consolidando ainda mais sua influência no cenário local. A base das operações de Rayful Edmond ficava na casa de sua avó, onde ele e seus associados armazenavam coca e crack. À medida que os lucros de Rayful aumentavam, também crescia o número de pessoas envolvidas em sua organização. Com o tempo, ele estruturou uma equipe composta por vendedores e seguranças, chegando a contratar cerca de 150 pessoas, todas escolhidas a dedo. Ele confiava em moradores locais e também envolvia familiares no negócio. Como mencionado, a década de 1980 foi marcada pela epidemia do crack, que graças ao auxílio da CIA, se espalhou por quase todos os estados dos Estados Unidos. Isso fez com que Rayful e sua equipe não tivessem dificuldade em encontrar clientes. Nos momentos de maior movimento, seus vendedores realizavam até 30 transações por minuto, gerando lucros semanais de até $500 mil. Em um mês, a operação de Rayful chegou a vender cerca de 1.700 quilos de coca, enviados de Los Angeles para Washington. No auge, Rayful faturava até $2 milhões por semana, consolidando sua reputação como um dos contrabandistas mais bem-sucedidos da região. Além disso, ele também ajudava outras pessoas a começarem no mundo do contrabando, ampliando ainda mais sua influência no mercado. Rayful Edmond é conhecido por ter apoiado a Alta Ray Zanville, uma de suas funcionárias, que após algum tempo decidiu iniciar seu próprio negócio no mercado ilícito de coca. No entanto, como veremos, esse apoio acabou não trazendo bons resultados para ele. Com o poder que adquiriu em determinado território, Rayful precisava defendê-lo, enfrentando qualquer pessoa que tentasse estabelecer influência por ali. Isso inevitavelmente gerou conflitos, e as consequências dessas disputas foram severas. Acredita-se que os homens de Rayful tenham sido responsáveis por até 30 quedas em apenas um ano. Naturalmente, com uma renda e influência tão grandes, Rayful não passava despercebido. Embora tenha optado por não se mudar para bairros mais ricos, mantendo-se próximo de sua família e do centro de suas operações, sua vida era cercada de luxo. Ele usava roupas caras e possuía um Rolex cravejado de diamantes, avaliado na época em cerca de $45 mil, que chegou a aparecer em uma entrevista com ele. Rayful também comprou carros luxuosos, como um Mercedes-Benz, um Porsche e um Jaguar. Segundo relatos, ele era extravagante com seu dinheiro,
chegando a espalhá-lo pelas ruas por diversão. Agora, o homem que nasceu e cresceu em uma família humilde podia frequentar restaurantes de alto padrão, hospedar-se nos melhores hotéis e comprar presentes caros para seus parentes e amigos. Quanto à visão de Rayful sobre seu negócio, mesmo após ser preso, ele não demonstrava arrependimento por distribuir substâncias ilícitas. Em sua opinião, essas substâncias não eram boas nem ruins, apenas faziam parte da vida das pessoas. E como havia demanda, ele acreditava que deveria haver oferta. Rayful também se justificava dizendo que seu trabalho ajudava financeiramente sua família e vizinhos. Esse lado generoso o tornou respeitado e admirado, especialmente entre crianças e adolescentes. Jovens prestavam atenção em suas palavras, compartilhavam seus problemas com ele e o envolviam em brincadeiras. Rayful chegou a ser treinador de um time de basquete infantil no clube local. Às vezes, ele andava pelas ruas distribuindo notas de $100 para crianças, apenas por diversão. Também ajudava pessoas em momentos difíceis, como pagando remédios ou quitando contas de moradia para quem precisava. Esses gestos solidificaram sua reputação como uma figura carismática, apesar de sua ligação com o submundo. Por essa razão, muitas pessoas viam Edmund como um herói e uma bênção para a comunidade. Mas tudo mudou drasticamente no dia 15 de abril de 1989, quando Edmund, então com 24 anos, foi preso na casa de sua namorada em Washington. Naquele momento, o FBI e a polícia local já vinham coletando informações sobre o caso de Rayful Edmund há 2 anos. A prisão do jovem foi motivada pelo depoimento de alguns homens detidos em Los Angeles, que foram flagrados tentando comprar, de um agente disfarçado, uma carga avaliada em milhões em substâncias ilegais. O julgamento, que teve duração de 56 dias, foi amplamente coberto pela mídia. Edmund enfrentou acusações de conspiração para distribuir ilícitos, participação em uma organização mafiosa, emprego de menores em atividades ilegais, associação ilícita e uso indevido de sistemas de comunicação. Junto a ele, no banco dos réus, estavam mais 27 pessoas, incluindo seus pais, sua irmã Rochelle, o irmão Melvin, 7 outros parentes e amigos próximos. Mais de 100 testemunhas prestaram depoimento durante o julgamento, atraindo grande atenção da imprensa. Entre as tensões do caso, antigos colaboradores de Edmund que não estavam entre os réus se encontravam em grave perigo. Muitos tentavam se proteger como podiam. Alguns optaram por desaparecer, enquanto outros eliminavam possíveis delatores. Um exemplo foi Donnell Winley, de 17 anos, que trabalhava para Edmund. Donnell, que deveria depor em outro momento do julgamento, foi rastreado e dado de baixa antes de conseguir testemunhar. Há também relatos de que uma explosão foi provocada na casa de outra testemunha. Sobre a identidade do dono da casa e se ele resistiu, os registros históricos permanecem silenciosos. Devido à gravidade da situação, Edmund foi mantido sob custódia na base militar de Quantico, pois temia-se que antigos associados tentassem resgatá-lo ou até mesmo eliminá-lo para se protegerem. De Quantico, Edmund era transportado para o tribunal de helicóptero. Durante o julgamento, Rayful Edmund se recusou a admitir culpa e tentou justificar suas ações ilegais de todas as formas possíveis. Ele apresentou 2 principais argumentos para sua defesa. O primeiro era que, em sua visão, ele não fazia nada errado, já que seus clientes eram exclusivamente adultos. Na perspectiva dele, cada pessoa era responsável por suas escolhas, incluindo o consumo de substâncias ilícitas, e seria injusto atribuir ao fornecedor toda a culpa pelas consequências. Essa ideia é tanto legal quanto moralmente questionável, pois é sabido que a fácil disponibilidade dessas substâncias foi um dos fatores que contribuíram para o aumento da dependência na sociedade. Além disso, entre os funcionários de Edmund, havia pelo menos um jovem de 17 anos, o que indica que menores poderiam estar envolvidos tanto na promoção quanto na distribuição, potencialmente alcançando outros adolescentes. Seu segundo argumento era que ele nunca havia sido flagrado diretamente vendendo substâncias, o que, segundo ele, deixava a acusação sem fundamentos sólidos. No entanto, ambos os argumentos foram considerados frágeis e não foram suficientes para convencer o tribunal.
Na defesa de Edmund estavam o renomado advogado de Baltimore, William Murphy, e o também advogado James Robertson. Ambos os advogados tinham grande respeito por seu cliente, especialmente Murphy, que considerava Edmund um dos homens mais brilhantes de sua época. Murphy justificava a trajetória de Edmund, afirmando que, nas condições em que sua família o criou, esse caminho era praticamente inevitável. O advogado Robertson, por sua vez, reconheceu o trabalho dos promotores e admitiu o envolvimento de outros 10 réus na conspiração relacionada a substâncias ilícitas. No entanto, negou veementemente qualquer participação de seu cliente nesse esquema. Robertson tentou lançar dúvidas sobre os depoimentos das testemunhas e informantes, atribuindo a enorme fortuna de Edmund à sorte nos jogos de azar. No entanto, como Rayful não colaborou com essa versão, toda a argumentação desmoronou. Durante todo o julgamento, Edmund se manteve completamente confiante, como relataram os jornalistas. Ele se mostrava calmo, sensato e otimista. Rayful nunca imaginou que acabaria atrás das grades, mas quando ficou claro que a prisão era quase inevitável, ele recebeu a notícia sem demonstrar medo. Edmund estava convencido de que não tinha nada a temer na prisão. A partir dessa perspectiva, Rayful assistiu, impassível, a sua vida no submundo se desintegrar com cada novo depoimento contra ele. Amigos íntimos e até mesmo parentes o traíram. Foi o caso de uma mulher que já mencionamos, Alta Heisenville, que administrava seu próprio negócio de substâncias ilícitas. Ela fez um acordo com as autoridades federais para escapar das acusações e se reuniu com a mãe de Edmund, Bootsy, para discutir a situação de seu filho, entrando na reunião já equipada com um gravador. Bootsy queria, mais do que ninguém, manter Rayful em liberdade, mas ironicamente, suas próprias palavras, gravadas em fita, se tornaram a evidência mais comprometedora contra Edmund. Durante o interrogatório formal, a mãe de Rayful negou qualquer envolvimento com substâncias ilícitas. Seu marido, Rafael Sr., se recusou a depor. O ponto de virada foi a confissão da irmã de Edmund, Rochelle, que foi a primeira pessoa da família a identificá-lo abertamente como contrabandista. Rochelle negou qualquer envolvimento nos negócios do irmão, mas investigações posteriores revelaram que ela estava, na verdade, gerenciando as finanças de Rayful e armazenando substâncias ilícitas em sua casa. Além disso, um amigo íntimo de Edmund, que o considerava quase como um irmão, testemunhou que também armazenava coca para Rayful e chegou a transportar até 3 milhões de dólares para a compra de substâncias em Los Angeles. Durante a apresentação das evidências, Edmund permaneceu em silêncio e, embora alguns depoimentos tenham falado em seu favor, as provas apontando para sua culpa acabaram superando as demais. Após 5 dias de intensas deliberações, Rayful Edmund foi condenado à prisão perpétua, com 2 penas a serem cumpridas simultaneamente, sem possibilidade de liberdade condicional. Além de Rayful, outras 28 pessoas também receberam a sentença. A mãe de Edmund, Bootsy, e seu irmão Melvin foram condenados a 24 anos de prisão, e sua irmã Rochelle a 21 anos. Edmund não perdeu a esperança e acreditava que, com o tempo, o tribunal poderia reconsiderar sua decisão e amenizar a sentença. Enquanto isso, o público continuava falando sobre o julgamento. O fato é que muitas pessoas ainda o apoiavam, defendendo sua inocência, mesmo após o veredicto. A essa altura, Rayful Edmund havia se tornado o rosto do comércio de entorpecentes e um ídolo para seus associados. Com a queda do rei do submundo de Washington, seus negócios foram imediatamente repartidos entre os que permaneceram. O ciclo da coca continuou a funcionar como antes. Poderíamos achar que era hora de encerrar a história do nosso protagonista, pois, com base na decisão do tribunal, ele estava irremediavelmente afastado do mundo onde seu império uma vez floresceu. Talvez com outra pessoa isso tivesse acontecido, mas Rayful Edmund revelou-se uma pessoa excepcional, cuja determinação nem mesmo uma sentença de prisão perpétua poderia deter. Edmund foi inicialmente levado para uma instalação de segurança máxima, com cerca de 1000 detentos.
Ele passou um tempo em confinamento solitário devido à preocupação com sua notoriedade, mas eventualmente, Ray-Fu foi transferido para uma prisão comum, onde foi designado para trabalhar como ajudante de enfermaria. Foi lá que Edmond conheceu outros prisioneiros que teriam grande influência em seu futuro. Esses homens eram seus irmãos Dixon e Osvaldo Trujillo Blanco. Se esse sobrenome soa familiar, é provável que você tenha se lembrado da famosa contrabandista colombiana Griselda Blanco. Também conhecida como a Rainha da Coca, Dixon e Osvaldo eram filhos de Griselda Blanco, uma das maiores notórias chefonas do contrabando de pó. Desde muito jovens, assim como Edmond, aprenderam a arte do contrabando, mas sob a tutela de uma mãe mais bem-sucedida. Griselda ajudou seus filhos a construir um império de exportação de coca com base em Medellín e Miami. Você pode conhecer mais sobre a história completa de Griselda em um vídeo separado no nosso canal. Na época em que conheceram Edmond, os irmãos Trujillo Blanco tinham apenas 2 anos restantes para cumprir pena. No início de 1992, Dixon e Osvaldo retornaram à Colômbia e retomaram seus negócios. Eles agora contavam com um comprador regular em sua folha de pagamento, que gerenciava o fornecimento de coca sem sair da prisão. Enquanto estavam atrás das grades, Edmond e os irmãos Trujillo Blanco firmaram uma aliança vantajosa para ambas as partes. Dixon e Osvaldo se comprometeram a fornecer coca para Ray-Fu, que as revenderia para seus clientes no Distrito de Colômbia. Eles decidiram usar os telefones da prisão para fazer os negócios. O problema é que, teoricamente, todas as ligações seriam monitoradas para evitar descobertas. Para contornar isso, os irmãos Trujillo Blanco e Edmond desenvolveram um código especial, que usavam para se comunicar livremente entre si e com seus clientes. Do lado de fora, suas conversas pareciam completamente normais. Por exemplo, Ray-Fu dizia: "Você deveria conhecer minha nova namorada. Ela tem 1,80 de altura e mora onde nós morávamos, na 22ª rua." Isso, na verdade, significava: "Estou oferecendo 3 quilos coca por $22 mil cada." Ray-Fu já havia praticado esse tipo de negociação antes de conhecer os Trujillo Blanco, utilizando suas antigas conexões e novos contatos feitos na prisão. Porém, foi com o apoio deles que conseguiu alcançar um novo patamar. Claro, as ligações regulares do contrabandista preso não poderiam deixar de atrair a atenção dos agentes penitenciários. No início, isso simplesmente não incomodava ninguém. Os oficiais da prisão não se importavam. O negócio de Edmond continuava operando, pois seu dono estava atrás das grades. O sistema de justiça havia vencido, e eles não precisavam de mais do que isso. Com o tempo, as notícias sobre as ligações frequentes de Ray-Fu Edmond chegaram ao diretor da prisão e, posteriormente, ao FBI. As informações foram analisadas, mas aparentemente arquivadas e esquecidas. De acordo com o agente do FBI Richard Rogers, Edmond não era visto como uma figura gangster significativa que precisasse ser monitorada de perto. Ele foi categorizado como um simples contrabandista, dos quais havia centenas na época. Os agentes estavam mais interessados em indivíduos envolvidos em atividades ilícitas fora da prisão. Em 1998, Edmond, com 34 anos, deu uma entrevista na qual admitiu que conseguia fazer chamadas diariamente, das 6h30 da manhã até as 11 horas da noite. Sob outras circunstâncias, administrar um império do submundo seria impossível, pois Edmond precisava fazer de 10 a 15 ligações e, às vezes, 1 ou 2 dias para concluir uma única transação. Como ordenança, ele conseguia usar telefones vagos dos escritórios dos funcionários e conhecia os horários dos guardas, o que lhe permitia escolher os momentos para as ligações, quando alguém mais leal estava de plantão. Naquele momento, como Edmond mesmo admitiu, seu foco estava em manter sua autoridade e convencer todos ao seu redor de que, independentemente das circunstâncias, ele era capaz e admirável. Ele merece algum crédito, pois seu caráter inabalável realmente ressoava nos corações de muitas pessoas. No início dos anos 90, Edmond conseguiu vender até 1,5 toneladas de coca. Com esses lucros, ele foi capaz de gastar milhares de dólares para dar presentes e apoiar financeiramente membros da família e amigos.
No entanto, no verão de 1994, a situação mudou. Agentes do FBI se encontraram com Rayful Edmond e explicaram que seu negócio já era amplamente conhecido e que ele agora enfrentava uma punição severa. Como uma forma de evitar o problema, sugeriram que ele se tornasse um informante. Talvez o FBI simplesmente precisasse de ajuda para capturar outros contrabandistas que estavam nas ruas. E foi por isso que se lembraram de Edmond, que tinha conexões extensas no mundo do contrabando, o que, sob outras circunstâncias, teria permitido que seu negócio continuasse a prosperar. No final dos anos 1990 e início dos anos 2000, Edmond ajudou na captura de vários supostos contrabandistas em Washington. E, em agradecimento por isso, os promotores federais concordaram em comutar a sentença de sua mãe. Rayful também ajudou a resolver diversas quedas e forneceu às autoridades informações úteis sobre as atividades das organizações colombianas, estabelecendo-se assim como um informante valioso. Rayful Edmond entrou no programa de proteção a testemunhas dos Estados Unidos e foi transferido para outra prisão. Sua localização exata foi mantida em segredo até 2019. Lembram-se de como, lá atrás, mencionamos que durante o julgamento, Edmond esperava que sua sentença fosse um dia comutada? Pois é, como dizem, alguns sonhos realmente se tornam realidade. Em 2019, Edmond foi trazido para Washington, para uma audiência que visava reduzir sua sentença de prisão perpétua devido à sua colaboração com as autoridades como informante. O juiz aprovou sua liberdade condicional após um certo período de tempo. Mais recentemente, no dia 31 de junho de 2024, vídeos de Rayful Edmond, agora com 59 anos, surgiram na internet, mostrando-o no aeroporto. Isso aconteceu porque, finalmente, nesse dia, Edmond foi liberado da prisão após 34 anos de encarceramento. Para todos que achavam que Rayful era um durão, o herói, esse evento foi motivo de celebração. Rayful Edmond não está muito velho e está cheio de energia, então agora ele tem a oportunidade de recomeçar do zero. Como ele usará essa chance? Só podemos imaginar. Resumindo nossa história, podemos afirmar que Rayful Edmond se tornou uma figura histórica, um símbolo de seu ambiente e de sua época. Foi feito um documentário sobre sua vida, um livro foi escrito e rappers e cantores o mencionaram em suas músicas. Claro, Edmond não é um cara que merece aplausos pelo que fez, mas sua história é um bom exemplo de como a vida humana pode ser imprevisível. Por fim, mesmo quando você acha que chegou a um beco sem saída e que não há mais nada de bom pela frente, as coisas podem acabar tomando um rumo bem diferente. Boston, conhecida por sua rica herança histórica, seus marcos revolucionários e a cultura única que mistura tradição e modernidade. Mas por trás da beleza de seus bairros icônicos e do orgulho de sua comunidade, existe uma história sombria, uma história que, por décadas, foi escrita à base de corrupção e um poder invisível que governava as ruas, a máfia. Entre as décadas de 1920 e 1990, Boston não era apenas uma cidade, era um tabuleiro, onde famílias mafiosas travavam uma batalha pelo controle absoluto. Mas o domínio da máfia em Boston não foi apenas sobre disputas, foi uma rede complexa que se infiltrou em todas as camadas da sociedade. Políticos, policiais e empresários foram seduzidos ou intimidados por um sistema que operava nas sombras, mas controlava tudo à luz do dia. Para muitos, a máfia era uma força invisível, mas impossível de ignorar. Neste vídeo, você vai descobrir como a máfia dominou Boston, desde as ruas e casas de jogos, onde alianças mafiosas eram seladas com um aperto de mão, até os bastidores das operações do FBI, que se tornaram uma das maiores da história estadunidense. Vamos explorar os métodos, as traições e os segredos que transformaram a cidade em um verdadeiro campo de batalha. A história da máfia em Boston não é apenas sobre uma organização, é sobre como o poder, a lealdade e a ambição desenfreada podem moldar o destino de uma cidade inteira. Se você curte esse tipo de conteúdo, já joga o dedo no like, ativa o sino e se inscreva no canal para não perder nenhum episódio. Agora,
Prepare-se para mergulhar em um mundo onde confiança era um jogo perigoso e se manter de pé exigia mais do que força. Exigia estratégia. Bora pro vídeo. Quando falamos sobre a máfia estadunidense, geralmente nos referimos a Nova York e, ocasionalmente, a Chicago. Porém, a máfia expandiu sua influência muito além dessas cidades, e Boston, a maior cidade de Massachusetts, não foi uma exceção. Já no final do século XIX, figuras do submundo começaram a dominar todos os locais. Entre os nomes marcantes, destaca-se Gaspare Messina, que atuou para a máfia estadunidense e foi líder da chamada família de Boston. Ele era visto como uma figura central da máfia por mais de um século. A história da máfia em Boston foi repleta de conflitos, incluindo tretas com outras gangues, disputas internas, uma influência que rivalizava com as autoridades oficiais e, é claro, a controversa ascensão de James Whitey Bulger. Registros da presença da máfia organizada italiana em Boston remontam ao final da década de 1880. Um exemplo notável ocorreu em 1889, quando o milionário Edward Cunningham foi alvejado e dado de baixa. Isso aconteceu após ele expulsar caçadores ilegais de sua propriedade em Milton. Os caçadores, que haviam coletado animais de sua terra, eram 3 italianos: Giuseppe De Luca, Gioacchino Cocchiara e Saborio Amato. Houve uma breve confusão entre eles e o milionário, durante a qual ele acabou sendo dado de baixa. Em meados da década de 1890, o chefe do Serviço Secreto dos Estados Unidos, William Hazen, declarou que organizações mafiosas já operavam em Boston e em várias outras cidades estadunidenses. Essa afirmação não era infundada. No início dos anos 1900, a polícia de Boston recebeu denúncias de 7 italianos sobre a extorsão de dinheiro. Mais tarde, descobriu-se que o dinheiro era destinado ao pagamento de honorários advocatícios para Giuseppe Morello, até então considerado o chefe dos chefes, que estava sendo julgado pela queda de Benedetto Madonia. Aqueles 7 italianos não eram membros diretos da máfia, mas estavam claramente ligados a ela de alguma forma, provavelmente por meio de atividades de falsificação, que na época eram um dos métodos mais comuns para envolver pessoas de fora. A conexão deles com a máfia foi confirmada, especialmente pelo fato de que as cartas recebidas deixavam claro que o dinheiro era necessário para Morello. No entanto, a máfia jamais enviaria correspondências mencionando o nome de um líder tão importante para pessoas alheias à organização. As cartas, enviadas de Nova York, geraram medo nos destinatários enquanto eles estavam em Boston, evidenciando a ampla influência da máfia por todo o território dos Estados Unidos, incluindo a cidade de Boston. Há também informações vindas de um informante da máfia de Boston nos anos 1970, Vincent Teresa, que afirmou que seu avô, Dom Vincent Teresa, foi um dos primeiros líderes mafiosos entre as décadas de 1890 e 1920. No entanto, essas histórias carecem de comprovação. O primeiro líder da máfia de Boston realmente conhecido foi Gaspare di Cola, sobre quem há registros mais concretos. Gaspare di Cola era um siciliano nascido em 1866, que imigrou para os Estados Unidos em 1892. Sabe-se que ele era proprietário de um negócio de frutas e vegetais em Boston, mas essa atividade
servia apenas como fachada para sua ocupação principal: liderar a chamada Jovem Máfia de Boston. Em 1916, Gaspare di Cola recebeu uma carta da organização conhecida como Mão Negra e decidiu ignorá-la. Para quem não sabe, a Mão Negra era um método de extorsão utilizado por diversos grupos de mafiosos italianos. Essas cartas continham ameaças e exigências de dinheiro. Não era incomum que até membros da máfia recebessem essas mensagens, já que nem todos conheciam seu verdadeiro status. Em 16 de setembro de 1916, ao retornar de uma reunião da Sociedade Cultural Italiana chamada Sociedade Dante Alighieri, acompanhado de sua amada, Gaspare di Cola foi interceptado por dois homens desconhecidos na estação. Um deles sacou um ferro e começou a cuspir chumbo para cima dele. Di Cola foi dado de baixa instantaneamente. Após a queda de Gaspare di Cola, o submundo organizado italiano precisou de um novo líder, e esse líder passou a ser Gaspare Messina. Ele nasceu em 7 de agosto de 1879, na Sicília, no município de Salemme. Em novembro de 1905, ele e sua esposa Francesca viajaram para os Estados Unidos em sua lua de mel, onde acabaram ficando. O casal recém-casado se estabeleceu no Brooklyn, em um bairro a menos de 1 quilômetro da casa do chefe local da máfia, Niccolo Schiro. Foi por volta dessa época que Gaspare Messina se envolveu em atividades clandestinas e se juntou à máfia estadunidense. Entre 1914 e 1915, ele se mudou do Brooklyn para Boston. Há também uma teoria de que essa mudança tenha sido influenciada pelo então chefe mafioso, Salvatore D'Aquila. Mas no fim, Messina, como chefe de Boston, era uma figura bastante independente. Messina era conhecido por estar envolvido em falsificação de dinheiro. Em 1923, agentes do serviço secreto prenderam o italiano Salvatore Leonardi por realizar uma grande operação de falsificação de dinheiro na Nova Inglaterra. Com ele, encontraram uma carta de um membro da família mafiosa de Buffalo, endereçada a Messina. A carta indicava que o chefe da máfia de Boston havia feito uma encomenda de falsificação que lhe custaria $100. Apesar dessa evidência clara, Gaspare Messina não foi acusado no caso quando Salvatore D'Aquila foi dado de baixa. Em 1928, Joe Masseria tornou-se o novo chefe dos chefes, e pouco depois, a máfia de Nova York vivenciou o conflito conhecido como a Disputa Castellamarese. Em resumo, um grupo de mafiosos liderado por Salvatore Maranzano se revoltou contra a Masseria, e o confronto entre eles escalou de uma forma gigante. Na verdade, essa disputa foi um evento de grande escala, digno de um vídeo à parte, que pode ser encontrado aqui no canal. Recomendo que vocês assistam para ter uma noção mais completa sobre o que estava rolando neste período. O título deste vídeo é A Guerra Castellamarese. Agora, falando sobre a máfia de Boston, vale ressaltar que, sendo um líder inteligente e astuto durante a disputa Castellamarese, Gaspare Messina foi nomeado chefão temporário e assumiu o lugar de Masseria após o fim da disputa e sua queda. Joe Masseria foi derrotado por seu próprio aliado, Lucky Luciano, que havia se aliado a Salvatore Maranzano. Messina, por outro lado, retornou para sua casa em Somerville, Massachusetts, e seguiu com seus negócios. Esses incluíam não apenas os assuntos da máfia, mas também negócios legítimos, como uma sala de bilhar em Somerville e a venda de gasolina em Boston. Salvatore Maranzano também não durou muito. Seu mandato como chefe dos chefes terminou com sua queda, que também foi orquestrada pelo próprio Lucky Luciano. A posição de chefe dos chefes foi abandonada e a comissão foi criada. Um órgão composto pelos chefes das famílias mais poderosas do país, responsável por resolver disputas e decidir questões importantes por meio de votação. Em 1932, Gaspare Messina renunciou sua posição. A partir daí, ele se tornou uma espécie de conselheiro para os mafiosos. Ele passou a ser um tipo de padrinho aposentado. Embora tivesse se retirado dos negócios, Messina manteve não só a autoridade, mas também a riqueza. Ele possuía 2 casas, uma fazenda, uma renda constante de negócios
e uma loteria ilegal em Boston. Após Messina, o chefe da máfia de Nova Inglaterra foi Filippo Bucola. Mas antes de chegarmos a ele, vale mencionar que por um tempo havia duas famílias mafiosas em Nova Inglaterra, que a comissão uniu em uma só. Em 1932, a primeira, já mencionada, estava baseada em Boston, e a segunda estava em Providence. Antes da fusão, essa família era liderada por Frank Morelli. Frank vinha de uma grande e pobre família de imigrantes italianos. Assim como seus irmãos, ele se envolveu com roubos desde jovem. Entre 1920 e 1924, Frank Morelli esteve preso. Ele foi libertado justamente quando a lei seca estava sendo implementada e o contrabando de álcool já estava entrando em sua fase mais ativa. Morelli aproveitou a oportunidade e usou seu poder e conexões para tomar controle dos negócios de contrabando, assumindo também o controle dos jogos ilegais. Com isso, ele se tornou a figura dominante em Providence. Mais tarde, quando a comissão decidiu fundir as famílias, elas mantiveram moralmente seu poder sobre Providence, mas Filippo Bucola se tornou formalmente o único chefe. Nascido na cidade de Palermo, na Sicília, Bucola era um homem educado e aventureiro. Estudou em uma universidade na Itália e em uma instituição na Suíça, e antes da Revolução, teve tempo para viajar pela Rússia. Mudando-se para os Estados Unidos em 1920, Bucola se juntou à máfia estadunidense e rapidamente subiu na hierarquia. Como mencionado, Bucola foi oficialmente nomeado chefe em 1932. O reinado de Filippo Bucola é marcado pelo enfraquecimento da influência de organizações mafiosas de Boston, como a gangue Solomon e a gangue Gustin, sendo que, com isso, a máfia italiana consolidou ainda mais sua posição na cidade. A gangue Gustin era uma organização de origem irlandesa, liderada por Frank Wallace. Com o início da Era da Proibição, esses mafiosos se envolveram no comércio ilegal de álcool, transportando as mercadorias por barco de outros países, e, posteriormente, passaram a roubar bebidas alcoólicas de outros mafiosos. Os membros da gangue roubavam caminhões carregados de bebidas, incluindo as propriedades dos italianos. Eventualmente, Frank Wallace e seu vice, Bernard Walsh, foram convidados para uma reunião com Bucola e o mafioso Joseph Lombardi para discutir a controvérsia. No entanto, quando os mafiosos irlandeses chegaram ao local do encontro, os mafiosos abriram fogo contra eles. Com a queda do líder, começaram as disputas dentro da gangue e, como resultado, a influência dos mafiosos de origem irlandesa em Boston ficou bastante enfraquecida até a década de 1950. Charles Solomon, conhecido pelo apelido de Rei, era de descendência judaica russa e possuía um grande império de entorpecentes, bebidas alcoólicas e jogos de azar, além de ser dono de vários clubes noturnos. Solomon abertamente difamava os italianos e buscava excluí-los do comércio de bebidas clandestinas, tirando deles as prerrogativas duramente conquistadas após darem de baixa nos líderes da gangue Gustin. Em janeiro de 1933, ele foi dado de baixa no banheiro de um clube noturno por 2 sicários a serviço da máfia. Os territórios sob seu controle foram fragmentados e distribuídos entre seus aliados, o que fez com que a influência da gangue fosse severamente enfraquecida para o sucessor de Bucola, Raymond Patriarca. Eliminar as gangues Gustin e Solomon teria sido arriscado, mas para a máfia de Boston dos anos 1930, uma ação tão decisiva era rara e um pré-requisito para uma prosperidade ainda maior. A máfia ainda não havia alcançado o controle total da cidade, mas estava gradualmente se destacando em relação a outros grupos mafiosos na metade dos anos 1950. Filippo Bucola deixou Boston com sua esposa e se mudou para a Sicília por um tempo. Ele manteve o título de chefe durante sua ausência e continuou em contato com a Nova Inglaterra através de intermediários. Por volta de 1956, no entanto, ele finalmente perdeu o poder. E naquele mesmo ano, Raymond Patriarca assumiu oficialmente a liderança da família de Nova Inglaterra. Bucola teve uma influência intermitente em Boston nas décadas seguintes. Era conhecido, por exemplo,
por patrocinar alguns membros da máfia siciliana que chegavam à cidade na metade dos anos 1970. Mas, de modo geral, após se afastar de Boston, Filippo Bucola passou o restante de sua vida, na maior parte do tempo, conduzindo negócios legítimos. Ele alugou uma grande casa em Palermo, construiu galinheiros, uma incubadora, ergueu um matadouro e começou a fornecer frango para restaurantes e lojas, além de abrir seu próprio pequeno supermercado. Antes de sua queda, Bucola se interessou por assuntos da máfia, mas era apenas por curiosidade, sem o intuito de coletar informações para qualquer propósito pessoal. Agora, chegamos ao período mais interessante da história da máfia de Boston, o reinado de Raymond Patriarca. Seu governo foi o auge para a organização mafiosa, quando ela atingiu o nível de um vasto império empresarial. Raymond Patriarca nasceu em 1908, filho de pais imigrantes italianos. O local de seu nascimento gerou controvérsias entre os pesquisadores, com alguns acreditando que ele nasceu em Worcester, Massachusetts, enquanto outros que ele nasceu em Providence. Muitos anos depois, foi o próprio patriarca quem resolveu a questão ao testemunhar diante do Senado. Segundo ele, seus pais, Eleutério e Mary Jane Patriarca, moravam em Providence, mas sua mãe viajou até Worcester para dar à luz. A família de Raymond Patriarca vivia no bairro de Federal Hill, a oeste de Providence, antes da declaração da Lei Seca. O pai de Raymond possuía um bar, mas o que ele fez após a proibição não é conhecido. É possível que estivesse envolvido no comércio ilegal de bebidas. Quando Raymond tinha cerca de 17 anos, seu pai faleceu. Após se formar no ensino médio, Patriarca trabalhou como mensageiro em um hotel em Providence, mas não permaneceu muito tempo no emprego e passou a buscar maneiras mais rápidas de ganhar dinheiro. Supõe-se que ele tenha trabalhado como segurança em um navio envolvido no comércio ilegal de bebidas. Devido às suas atividades de contrabando, o jovem Raymond Patriarca foi preso várias vezes, cumprindo penas de alguns dias de prisão e pagando multas. Em 1929, ele foi condenado por furto, recebendo uma sentença de 2 anos de prisão, dos quais cumpriu 1. Após ser liberado em liberdade condicional, Raymond voltou para seus amigos do submundo e para as formas ilegais de ganhar dinheiro. Entre 1930 e 1938, Patriarca foi preso e multado diversas vezes por infrações menores. Durante esse período, ele fez amizade com diversos gangsters de Worcester. Em agosto de 1938, Raymond Patriarca foi condenado por invasão de propriedade e, no mês seguinte, por roubo no Brooklyn, além de furtos de automóveis. Embora tenha sido sentenciado a vários anos de prisão, ele passou apenas alguns meses atrás das grades e foi libertado pouco antes do Natal. Em 1939, novas acusações foram feitas contra Patriarca. Enquanto aguardava as decisões do tribunal, Patriarca não ficou parado. Após uma disputa com Frank Iacone, Patriarca decidiu assumir o controle do jogo ilegal em Worcester e interromper a fonte de receita de Iacone, que possuía vários estabelecimentos de jogo. Patriarca organizou cerca de 4 assaltos aos estabelecimentos de Iacone. Após outro golpe que trouxe a Raymond $19 mil, inesperadamente, Iacone recebeu uma parte dos lucros desse golpe. Depois disso, eles resolveram suas diferenças, e os chefes estabeleceram uma aliança forte e lucrativa nos negócios de apostas em Worcester. Mas em maio de 1940, Raymond foi condenado a 18 meses de prisão, pena que foi posteriormente estendida até 1944 devido a processos em andamento. Quando saiu da prisão, Patriarca começou a tomar gradualmente o controle de áreas de influência em Rhode Island, que antes pertenciam a Frank Morelli, que estava quase indo para o outro mundo devido ao câncer, e expandiu sua influência em Providence. Deve ter sido nessa época que ele fez a transição da família Genovese para a máfia de Nova Inglaterra, onde começou uma ascensão rápida nas fileiras. Em 1956, ele se tornou o chefe. Durante o reinado de Patriarca, a área de interesse das famílias de Nova Inglaterra se expandiu de New Haven até o Maine. Eles tinham controle quase total sobre alguns mercados ilegais, especialmente jogos de azar, agiotagem e conteúdo adulto. O próprio Patriarca possuía alguns investimentos nacionais,
lucrando com 2 cassinos em Las Vegas e alguns negócios na Flórida e Filadélfia. Da mesma forma, Patriarca conseguiu ganhar influência política a nível local, pois investigações do FBI revelaram que ele mantinha contatos próximos com governadores, legisladores e juízes de Rhode Island e Massachusetts. No final dos anos 1950, Raymond Patriarca encontrou um homem que o ajudou a aumentar sua influência em Boston. Esse homem era Gennaro Angiulo. A lenda diz que ele chegou à casa do chefe da máfia em Providence com um envelope cheio de dinheiro e um pedido para ter o privilégio de comandar as apostas em Boston. E esse era exatamente o tipo de mercado que estava mal aproveitado, mas tinha um grande potencial. Mais tarde, Patriarca fez Gennaro Angiulo seu subchefe, e a dupla levou a máfia de Boston a um novo patamar. Patriarca e Angiulo tinham a mesma origem. Seus pais eram imigrantes pobres do sul da Itália. Porém, seus destinos seguiram por caminhos diferentes. Ao contrário de Patriarca, Angiulo pavimentou seu caminho para o sucesso através da astúcia, e não pela força. Até os 28 anos, ele era um simples homem de uma família grande e pobre que dirigia um caminhão pelas ruas de North End e conseguiu servir na marinha. Não é que a situação da família fosse pior do que a de outros vizinhos da classe trabalhadora, mas isso deixou uma grande marca na alma de Gennaro, e ao longo de sua carreira, ele se tornaria obcecado por dinheiro e poder. Depois de servir na marinha, ele se voltou para os jogos de azar. Durante o dia, Gennaro dirigia um caminhão, mas à noite, ele trabalhava para o conselheiro do Chicago Outfit Joseph Lombardo, aceitando apostas, das quais separava uma parte do dinheiro para seus próprios negócios. Mais tarde, ele passou a atuar no ramo de jogos de azar em Roxbury e no North End. Em 1950, o submundo organizado nos Estados Unidos sofreu um grande abalo com a criação de uma comissão pelo Senado estadunidense. Enquanto cidades infestadas pela máfia, como Nova York e Chicago, estavam sob investigação, os mafiosos de Boston podiam respirar mais facilmente. Durante esse período de turbulência, Angiulo rapidamente tomou medidas para expandir seus próprios negócios de jogos de azar. No final dos anos 1950, ele tinha um último obstáculo à sua frente. Ele era um mafioso independente, não estava associado a nenhuma família da máfia e, portanto, um alvo para as famílias do submundo. Há uma teoria de que ele resolveu esse problema enviando um envelope com $50 mil para Raymond Patriarca em Providence, prometendo-lhe pelo menos $100 mil por ano em troca do direito de comandar Boston e da adesão à família. Se isso realmente aconteceu ou não, é desconhecido, mas na década de 1950, Angiulo de fato se juntou à família Patriarca. Em 1961, Angiulo já tinha investimentos imobiliários significativos, partes em 2 concessionárias de automóveis em Lynn, um country club, e possuía um pequeno hospital em Boston. Ele tomou uma postura firme contra os mafiosos independentes que lucravam com o ramo de apostas, criando um sistema no qual homens de confiança da máfia eram designados para esses agiotas. Eles coletavam uma parte da renda como tributo e repassavam uma parte dos ganhos para Angiulo, que, segundo relatos, repassava uma parte para Patriarca. Nessa época, a máfia já havia corrompido o governo em diversos níveis. Raymond Patriarca tinha conexões com governadores, legisladores e juízes de Rhode Island e Massachusetts. Ele conseguia, inclusive, influenciar ocasionalmente a legislação local e, claro, garantir tratamentos favoráveis nos tribunais para si e seus associados. Em Boston, Angiulo possuía laços com a polícia local para proteger suas redes de jogos de azar. Além desses vínculos com a polícia, outro elemento importante para a crescente fortuna de Angiulo foi a exploração de mafiosos independentes que não pertenciam a nenhuma família, mas que assumiam a maior parte do risco e faziam o trabalho sujo. A relação entre Patriarca e Angiulo, e vale destacar que a colaboração mútua que eles encontraram, embora vantajosa, não evoluiu para uma amizade. Isso aconteceu principalmente porque Angiulo não era apenas uma fonte de receita, mas também de problemas para seu chefe. Frequentemente, quando Gennaro viajava para Providence a cada 2 semanas para prestar seus respeitos à Patriarca,
Este também precisava ouvir casos que precisavam ser resolvidos. O temperamental e mais ganancioso Angiulo às vezes roubava propriedades de alguém, arrumava confusões e, em seguida, corria para Providence, aparecendo diante de seu chefe. E sempre se dizia o prejudicado das histórias. Durante grande parte da década de 1960, Patriarca e Angiulo viveram em um longo conflito. No início da década de 1960, o procurador-geral Robert F. Kennedy forçou o FBI a redirecionar seu foco dos comunistas para a máfia. Com isso, o número de agentes do FBI dedicados a prender mafiosos aumentou consideravelmente. Por exemplo, o escritório de Nova York ampliou o número de agentes de 4 para 150 entre 1959 e 1962. O escritório de Boston acompanhou o ritmo, criando uma unidade especial de investigação, focada na máfia organizada sob a liderança de Dennis Condon, que se juntou a outro agente do FBI, Paul Rico, na mesma época em que houve um aumento nas disputas entre gangues irlandesas no submundo, que começou em agosto de 1960, após um membro insultar a esposa de um membro de uma gangue rival. Os aliados de Somerville e Charlestown tornaram-se campos de batalha, com o número de quedas alcançando 2 dígitos e aumentando a cada dia. Inicialmente, Angiulo incentivou o caos do submundo como algo que poderia usar a seu favor, mas a situação estava saindo do controle, e Raymond Patriarca começou a expressar seu descontentamento com isso. Angiulo achava que seu maior problema era a frustração de Patriarca com as tretas entre as gangues, mas ele não tinha ideia de que, naquele momento, uma ameaça estava se aproximando dele na forma dos agentes do FBI, Rico e Condon. O FBI estava fazendo o possível para reunir informações sobre o chefe da máfia, mas até então, eles tinham apenas uma ideia vaga sobre sua estrutura. As informações que possuíam não eram suficientes para servir como prova em um tribunal. Os agentes tentaram invadir os estabelecimentos de jogo de Angiulo, mas isso apenas alarmou levemente os mafiosos, que se tornaram ainda mais cautelosos e passaram a agir com mais discrição. Parece que quanto mais o FBI tentava penetrar no mundo de Angiulo, mais evasivo Genaro se tornava. Quando a polícia o deteve, juntamente com outros supostos líderes da máfia, em 1965, não tinham nada contra Angiulo, e o mafioso facilmente se recusou a responder a qualquer pergunta, deixando o local da interrogatória rapidamente. No entanto, o FBI descobriu um elo fraco na armadura da máfia: o crescente número de mercenários, comumente conhecidos como parceiros da família. A partir de 1966, Condon e Rico fizeram um acordo com Joseph Barbosa, o mais feroz dos sicários profissionais da máfia, conhecido pelo apelido de Animal. Joe Barbosa era um estadunidense de origens portuguesas. Seu pai era um boxeador e gangster que abandonou sua esposa e 4 filhos quando Joe tinha apenas 12 anos. Os delitos de Barbosa começaram ainda na infância, e aos 17 anos ele já liderava uma gangue de jovens ladrões. Aos 18, foi condenado e enviado à Instituição Correcional de Concord. 3 anos depois, liderou a maior fuga da história daquela prisão. Sua gangue de 7 pessoas atacou vários guardas e roubou o carro de um deles, mas o carro era velho e quebrou no meio do caminho. Barbosa e seus companheiros chegaram a um posto de gasolina próximo, onde roubaram um carro novo, enquanto as autoridades faziam buscas ativas pelos fugitivos. Os gangsters, ao invés de se esconderem, visitaram um bar e, embriagados, vagaram por Lynn e River até serem finalmente capturados em uma estação de metrô no leste de Boston, onde se entregaram pacificamente a 3 policiais. Após isso, Barbosa ficou em um presídio de segurança máxima, de onde foi liberado em 1958, condicionalmente. Uma vez livre, ele se tornou um dos sicários de aluguel regulares da máfia. Esse homem passou a ser o elo entre a máfia, que o usava para seus próprios fins, e a polícia, que o vigiava constantemente. A máfia logo percebeu que Barbosa se tornara um problema e, gradualmente, começou a afastá-lo. Em outubro de 1966, ficou totalmente claro para Barbosa que ele havia perdido o favor da máfia.
No início daquele mês, ele e 3 gangsters locais foram presos sob acusações de porte ilegal de armas. Os outros gangsters foram liberados com fianças baixas, mas a fiança de Barbosa foi fixada em $100 mil, valor que ele não conseguiu pagar. Ele aguardava que Angiulo ou Patriarca enviassem seus homens com o dinheiro, mas ninguém apareceu. Os bandidos que haviam sido detidos com Barbosa vieram em seu auxílio e começaram a atacar outros gangsters para extorquir dinheiro. No entanto, cometeram um erro ao escolher um dos subordinados de Barbosa como novo alvo, o que resultou em suas quedas. No final das contas, a situação não estava nada boa para Barbosa. Seus amigos foram dados de baixa e o dinheiro que haviam arrecadado desapareceu. Nesse momento, aproveitando-se de sua posição, os agentes do FBI Condon e Rico começaram a visitá-lo na prisão. Em sua opinião, Barbosa seria um informante ideal, e eles começaram a persuadi-lo gradualmente a se aliar a eles. Barbosa hesitou por um longo tempo, mas após alguns meses, o acordo foi fechado, e ele começou a contar aos agentes sobre as quedas cometidas pelos mafiosos nos últimos 2 anos. No verão de 1967, as primeiras bombas começaram a atingir a máfia. Em 20 de junho, Patriarca e 2 outros mafiosos foram acusados pela queda do agenciador de apostas Willie Marfel. Em 9 de agosto, 4 membros da máfia, entre eles Gennaro Angiulo, foram acusados pela queda do boxeador Rocco Di Ziglio. Por sua vez, a máfia fez uma última tentativa de reconquistar Joe Barbosa para seu lado. A máfia lhe ofereceu $25 mil para que ele parasse de falar, mas Barbosa exigiu $50 mil. A máfia estava disposta a pagar esse valor, mas, após conversar com seu advogado e com os agentes do FBI, Barbosa decidiu continuar com o que havia começado. Gennaro Angiulo foi o primeiro a entrar em confronto com Joe Barbosa. Em janeiro de 1968, a principal testemunha de Barbosa testemunhou contra ele em um tribunal de Boston. Por 4 dias, o júri ouviu enquanto Barbosa, grande e intimidador, descrevia a queda orquestrada pela máfia, mas não confiava nele. O veredito foi não culpado, mas a máfia ganhou apenas a primeira rodada. Os promotores ainda contavam com o testemunho de Barbosa, mas, dados os erros anteriores, passaram a usar outras testemunhas e enfatizaram as evidências físicas. 2 meses após a absolvição de Angiulo, Raymond Patriarca foi considerado culpado por conspiração para dar de baixa em Marfel. Ele permaneceu atrás das grades até 1975, mas durante esses 6 anos, seu poder dentro da máfia não oscilou. Patriarca comandava a família de dentro da prisão, garantindo a continuidade das operações no submundo e passando mensagens para outros mafiosos quando algum problema exigia sua intervenção. Mas claro, a máfia não poderia perdoar algo assim, e ameaças começaram a cair sobre Barbosa. Sabendo disso, o FBI frequentemente transferia Barbosa de um esconderijo para outro. Mas em 2 de fevereiro de 1976, a cobrança chegou. Barbosa saiu de seu apartamento ao meio-dia e se dirigiu até seu carro. 4 balas foram disparadas de uma van branca estacionada nas proximidades, e Barbosa foi instantaneamente dado de baixa. Posteriormente, foi determinado que o sicário era o mafioso Joe Russo. Na década de 1970, o FBI havia esgotado seu arsenal de informantes e seu alvo, Gennaro Angiulo, ainda estava desaparecido. Além disso, tendo escapado ileso nos anos 60, Angiulo se sentiu fortalecido e consolidou ainda mais sua posição por meio de dinheiro e conexões, aumentando seu controle sobre os agiotas independentes e os corredores de apostas de Boston, incluindo os mafiosos irlandeses. O líder da gangue irlandesa, Winter Hill, Howie Winter, deveria pagar a Angiulo $20 mil semanalmente. Além disso, Winter devia pessoalmente a Angiulo $250 mil. Por causa desses fatores, o FBI mudou seu foco para impedir as operações de jogos e agiotagem que alimentavam os líderes da máfia. Diversas investigações sobre jogos de azar começaram em Boston. Alguns corredores de apostas e agiotas foram presos, mas Gennaro Angiulo continuava fora de alcance.
A situação se complicava pelo fato de que até mesmo os poucos mafiosos dispostos a cooperar com o FBI sabiam pouco sobre os bastidores dos negócios de Angiulo. Gennaro operava com o máximo de sigilo. Em 1979, agentes do FBI tentaram gravar Gennaro e seus associados entrando e saindo do escritório da máfia para, posteriormente, obter uma autorização judicial para grampeá-los pelo menos 2 vezes. No entanto, foram descobertos por Angiulo. Foi necessário ter extrema cautela, e o processo de coleta de informações avançava a passos lentos. Só foi em janeiro de 1981 que algo mais substancial aconteceu. A operação de escuta no escritório da máfia foi finalmente autorizada pelo juiz do Tribunal Distrital dos Estados Unidos após garantias. Graças aos informantes, os agentes do FBI sabiam que Angiulo conduzia quase todos os seus negócios em sua sede no North End. O problema era conseguir entrar e instalar os dispositivos de escuta. Além disso, nem os melhores agentes do FBI sabiam o que acontecia no escritório durante a madrugada, se alguém ainda estava lá ou se o local estava vazio. Os agentes do FBI tinham apenas 30 dias para invadir o escritório de Angiulo e as 3 primeiras tentativas falharam porque mafiosos estavam vigiando o prédio. No 10º dia, as coisas começaram a se mover. 2 agentes bloquearam a passagem com seus carros e se fizeram passar por motoristas cujos carros estavam estacionados na fria manhã. Dessa forma, esconderam 3 agentes que correram para o prédio do escritório vindo de uma casa vizinha. Os agentes se dirigiram até a porta do escritório e conseguiram arrombar a fechadura. O escritório estava vazio, com apenas o rádio ligado para dar a ilusão de que o proprietário estava presente. Os agentes foram rápidos e precisos, trabalhando com cautela, mantendo-se alertas e se escondendo sempre que o rádio indicava a passagem de pessoas ou carros nas proximidades. Guiados por seus informantes, os agentes posicionaram os dispositivos de escuta o mais próximo possível de onde Gennaro Angiulo costumava se sentar. Às 5 da manhã, os convidados indesejados saíram do escritório e se parabenizaram pela pequena vitória. Pequena porque, na verdade, ainda havia muitos meses de trabalho pela frente. O próximo passo era interceptar as conversas no escritório do mafioso, uma tarefa que exigiria paciência, persistência e uma vigilância constante. Os agentes começaram a reunir provas contra Angiulo e seus associados. No mesmo ano, escutas também foram instaladas na sede do chefe da família, Larry Zanino. Mas os detalhes dessa operação, infelizmente, não foram revelados inicialmente. Os agentes enfrentaram o problema do ruído durante as conversas com outros mafiosos, já que Angiulo frequentemente ligava a TV ou o rádio. Contudo, após alguns dias, os ouvintes se acostumaram a distinguir as vozes em meio aos outros sons, não precisando sequer de equipamentos técnicos especiais. Além disso, Gennaro tinha o hábito de gritar, o que facilitava o trabalho dos agentes. Nos 105 dias seguintes, o FBI interceptou várias conversas envolvendo agiotas, apostas, empréstimos ilegais e quedas. Os agentes ouviram os nomes dos mafiosos responsáveis e conheceram a rotina diária da família Angiulo. Cerca de 25 agentes trabalharam em turnos todos os dias. No pequeno apartamento onde os equipamentos de escuta foram instalados, houve dias em que não ocorreram conversas úteis no escritório. Para o FBI, houve momentos em que era preciso ouvir longos períodos de silêncio. No geral, foi um trabalho muito cansativo, e os agentes passavam o tempo como podiam, escolhendo a citação do dia, comendo rosquinhas e vigiando. As escutas instaladas no escritório de Angiulo funcionavam com baterias, e aproximadamente uma vez a cada 30 dias, os agentes do FBI precisavam voltar ao local para substituí-las. Esses momentos se passavam quase sem problemas, e depois da primeira invasão, até conseguiram uma chave do escritório. O caso foi julgado, e no dia 19 de setembro de 1983, no restaurante Francesca, localizado no North End, Gennaro Angiulo e seus irmãos, Frank e Mike, foram presos por agentes do FBI sob a liderança de Edward Quinn. Um pouco depois, os outros 2 irmãos de Angiulo, Nicolo e Danny, também foram capturados ao saírem do restaurante. Gennaro, que havia prometido voltar para comer suas costeletas de porco antes que esfriassem,
falou essas palavras vazias. A preparação para o julgamento durou 2 anos. E dessa vez, na batalha entre o governo e a máfia, Angiulo saiu como perdedor. Em 1986, ele foi acusado de jogos de azar ilegais, extorsão, usura e obstrução da justiça. Gennaro Angiulo foi condenado a 45 anos de prisão. Frank e Danny Angiulo, juntamente com o mafioso Sammy Granito, foram condenados ao mesmo tempo que Gennaro. Devido à sua saúde debilitada, Gennaro foi libertado em liberdade condicional em 2007 e viveu mais 2 anos. Após a saída de Gennaro do poder, o submundo de Boston estava fragmentado e Angiulo não havia preparado um sucessor digno. Com seus conhecimentos e habilidades, o resultado foi uma luta pelo controle entre os jovens mafiosos. A situação na máfia de Nova Inglaterra piorou com a queda de Raymond Patriarca em julho de 1984. Com Patriarca preso, Angiulo tentou assumir o cargo vago, mas perdeu para Larry Zanino, e o filho de Raymond Patriarca, e Gennaro, foi rebaixado ao posto de soldado. A tomada de decisões pela máfia de Boston passou para as mãos dos irmãos Rivera, que eram rivais de longa data de Angiulo. Policiais haviam preso Angiulo e vários outros mafiosos, e os agentes comemoraram entre si uma grande vitória. No entanto, no futuro, alguns deles, como John Connolly e John Morris, teriam que pagar um preço alto pela fama vertiginosa que conquistaram. Afinal, nos bastidores da investigação sobre a máfia, o FBI jogava um jogo perigoso de favoritismo com o principal rival de Gennaro, o gangster irlandês e informante Whitey Bulger. O fato é que Gennaro Angiulo, de vez em quando, interagia com o grupo irlandês Winter Hill, cujo chefe, após a prisão de Howie Winter, passou a ser Whitey. A influência de Whitey cresceu, e por volta de 1975, os interesses dos mafiosos e dos gangsters irlandeses começaram a se cruzar. O FBI decidiu aproveitar a iminente disputa entre os grupos e contratou Whitey como informante. Acredita-se que ele tenha contribuído para o sucesso da operação que colocou escutas no escritório da máfia. Em troca de informações, que muitas vezes eram exageradas quanto à sua importância, os agentes encobriram os atos de Whitey, além de receberem generosos presentes. Dessa forma, sem dúvida, mudaram o cenário do submundo de Boston. Mas o quanto isso realmente melhorou a cidade é uma questão complicada. Bem, Whitey Bulger é uma personalidade que merece uma história à parte, a qual você pode conferir em nosso canal, no vídeo dedicado a ele. Voltando à máfia de Boston, o poder da qual estava gradualmente diminuindo, o filho de Patriarca, Raymond Jr., que tinha 39 anos na época de sua ascensão ao poder, recebeu o apoio de um capitão chamado Larry Zanino. A comissão endossou Raymond Jr. como chefe, após o que ele nomeou Zanino, seu vice. Porém, havia um problema. Zanino também estava enfrentando um julgamento nos anos 1980. Em 1985, ele conseguiu evitar a prisão quando sofreu uma crise de dor no peito, bem dentro do tribunal, o que fez com que seu caso fosse suspenso. No entanto, em 1987, Zanino foi condenado a 30 anos de prisão. E em fevereiro de 1996, ele faleceu de causas naturais no Centro Médico de Springfield para prisioneiros. Após a prisão de Zanino, Patriarca Jr. precisou de um novo vice, e William Grasso foi nomeado para essa função. Raymond Jr. não foi o líder mais bem-sucedido, especialmente quando comparado ao seu influente pai. Por isso, um mafioso respeitável como Grasso era necessário para que ele mantivesse o poder. Além disso, o patriarca mais jovem permaneceu como chefe em grande parte, graças ao apoio da família Gambino de Nova York. Em 1989, Grasso foi dado de baixa por Nicholas Bianco, um membro da família de Providence. Aos poucos, Bianco começou a assumir o controle da situação, tomando as rédeas do fraco e instável Raymond Jr. Ele poderia ter se tornado o chefe da família, mas em 26 de março de 1990, 21 membros da família, incluindo o patriarca e Bianco, foram indiciados sob acusações que incluíam conspiração para quedas, extorsão e jogos de azar. A mídia descreveu as prisões subsequentes como uma das maiores, se não a maior, série de acusações contra uma única família na história estadunidense,
pelo menos até aquele momento. Entre as evidências apresentadas no tribunal estava uma conversa gravada entre membros da máfia, ocorrida em 1989. Essa gravação teve um papel crucial no destino da máfia e chegou às mãos do FBI da seguinte forma: em outubro de 1989, um membro da máfia de Boston, Angelo Mercúrio, informou Stephen Flemmi, um informante, sobre uma reunião que reuniria cerca de 13 mafiosos em Medford. Por sua vez, Flemmi repassou a informação para o agente do FBI, John Connolly. O local da reunião dos mafiosos foi grampeado. Não se tratava de uma reunião comum. 4 homens seriam iniciados na família naquele dia. Os dispositivos de escuta gravaram Raymond Patriarca Jr. recitando os juramentos que os novos membros deveriam repetir. O FBI conseguiu obter uma fita comprometedora de 5 horas do evento. Foi uma grande humilhação para a máfia, já que o ritual secreto, realizado pelos mafiosos há mais de 100 anos e trazido pelos italianos de sua terra natal, se tornou alvo de zombarias na mídia e perdeu seu valor. Claro, o principal culpado foi Raymond Jr. Após esse incidente, a comissão decidiu removê-lo do cargo de chefe, e o lugar de patriarca foi ocupado por Nicolas Bianco. No entanto, um ano depois, em março de 1990, Bianco estava entre os mafiosos acusados. Outro réu no julgamento foi John Castanha, um gangster respeitado que, de forma inesperada, decidiu também assumir o papel de testemunha e depor no processo. Ele falou, entre outras coisas, sobre como Raymond Patriarca Jr. não apenas foi removido de seu cargo de chefe, mas também foi ameaçado de queda como resultado disso. Em virtude de seu testemunho, Bianco recebeu uma sentença de 11 anos e meio de prisão em novembro de 1991. Em janeiro, outros 8 mafiosos se declararam culpados e receberam sentenças severas. Vale destacar que Patriarca Jr. foi condenado a 8 anos de prisão. No ano seguinte, mais de 26 pessoas foram condenadas por envolvimento com apostas ilegais. Em 16 de novembro de 1994, Bianco morreu devido à doença de Lou Gehrig no Centro Médico Federal de Springfield. Após esse julgamento devastador, o poder na máfia da Nova Inglaterra passou para as mãos de Frank Salemi. A nova liderança moveu a base da família de volta para Massachusetts, após ter estado em Providence desde os anos 1950, quando o Patriarca Sênior fez mudanças administrativas. Salemi nasceu em 1933 e se envolveu em atividades mafiosas ainda jovem. Em 1957, enquanto estava na prisão, conheceu Anthony Morelli, um mafioso da família Patriarca. Ele apresentou esse novo amigo ao resto da máfia. Quando foi libertado, Salemi logo começou a trabalhar para a Patriarca. A carreira de Salemi decolou após a intensa disputa de gangues irlandesas na década de 1960, quando ele tentou sua sorte como sicário profissional. Em 1968, ele foi um dos responsáveis por planejar a queda de John Fitzgerald, advogado de Joseph Barbosa. A explosão provocada fez com que o advogado perdesse a perna, mas sobrevivesse, e Salemi teve que entrar escondido. Em 1972, ele foi capturado e recebeu uma sentença de 16 anos de prisão. Eventualmente, foi liberado em 1989. Por meio de suas conexões com Stephen Flemmi, Salemi se tornou aliado do líder do Winter Hill, Whitey Bulger, o que acabaria sendo um problema para ele quando Angiulo foi preso em 1986. E um vácuo de poder se formou. Tentando assumir a liderança, Salemi entrou em conflito armado. Em junho de 1989, isso culminou em uma tentativa de queda contra Salemi. Certa manhã, Mercúrio ligou para Frank e marcou um encontro na pequena cidade de Saugus, em Massachusetts. Enquanto Salemi estava na rua, ele foi atacado por um grupo de homens fortemente equipados. Porém, ele conseguiu se safar. A disputa da máfia de Boston continuou até que o chefe da família Gambino, John Gotti, interviesse e ajudasse a negociar um acordo de paz. Como resultado desses eventos, Bianco se tornou o líder da família em 1990. Porém, quando ele foi preso um ano depois, Salemi, que contava com o apoio do Winter Hill, assumiu seu lugar. Ele realmente fez história na máfia
ao levar a família patriarcal para uma era de turbulência, onde tiroteios entre gangsters pela manhã se tornaram algo comum. Muitos ainda estavam insatisfeitos com sua candidatura a chefe, e Robert Carrozza liderou a oposição. Após sua prisão, seus associados mais próximos, Michael Romano e Anthony Ciampi, deram continuidade à resistência. Em 1991, 3 dos opositores de Salem foram assassinados. Em 1992, mais 3 inimigos foram dados de baixa. Ninguém foi condenado pelas quedas, e os nomes dos responsáveis permaneceram em segredo, embora haja uma forte possibilidade de que o aliado de Salem, Mark Rossetti, tenha participado ou ajudado de alguma forma. Em 1994, a facção renegada se vingou de Salem, eliminando 3 de seus apoiadores. No mesmo ano, as partes tentaram resolver suas diferenças por meio de negociações, mas não conseguiram chegar a uma trégua. A rivalidade reacendeu com força total após a queda de Michael Romano Jr., filho de um dos aliados de Salem, em setembro de 1994. O pai enfurecido e seus apoiadores decidiram se vingar, o que deu início a uma nova série de quedas insanas. Após sua prisão, as tretas começaram a diminuir, em grande parte porque seus participantes ou saíram de cena ou foram para a prisão, embora os confrontos tenham continuado até cerca de 1998. Em janeiro de 1995, Salem foi indiciado, junto com membros do Winter Hill Gang, Whitey Bulger e Stephen Flemmi. Salem recebeu uma sentença de 11 anos em 1999. Enquanto estava preso, Salem descobriu que Bulger, o chefe de uma das maiores gangues de Boston, era um informante do FBI, sendo um informante por mais de 2 décadas. E que Stephen Flemmi também era um informante. Ficou óbvio que Stephen e Bulger foram uma das razões pelas quais Salem estava na prisão. Ele não deixou isso passar em branco, e em 2001 decidiu enfrentar Bulger e Flemmi pessoalmente, fornecendo ao governo informações sobre a corrupção do agente do FBI, John Connolly, que trabalhava com eles. Enquanto estava ocupado com essa atividade tumultuada, a questão de quem seria o líder surgiu novamente na família patriarca. A organização de Salem ainda mantinha uma posição elevada na máfia. Contra eles, na luta pela supremacia na família, estavam 4 capitães, junto com seus subordinados. O conflito começou em abril de 1996, quando Richard DeVincent, de 63 anos, que havia se rebelado contra a facção de Salem, foi morto em Medford. Seguiu-se uma luta interna, mas a organização rebelde foi desmantelada 1 ano depois, quando o FBI indiciou 15 membros, incluindo todos os seus líderes. A disputa interna chegou ao fim, e um novo homem chamado Luigi Manocchio foi nomeado chefe. Manocchio, nascido em 1927, havia sido um gangster durante a maior parte de sua vida. Sua trajetória mafiosa começou nos anos 40, quando ainda era adolescente. Em 1969, ele foi acusado pelas quedas de William Arthur, um agiota, e de seu irmão Rudolph. Manocchio fugiu para a França e, ao retornar aos Estados Unidos, foi declarado foragido. Ele se escondeu em Nova York por um tempo, mas após cerca de 10 anos foragido, Manocchio se entregou às autoridades e passou menos de 3 anos na prisão. Em julho de 1996, Manocchio, junto com outros gangsters, foi acusado de roubar mais de 10 milhões de dólares em mercadorias. Manocchio se declarou culpado novamente e recebeu uma sentença de 3 anos de prisão. Em geral, Manocchio era conhecido como um mafioso discreto e à moda antiga, que sempre manteve um perfil baixo e evitava os holofotes. Em 2008, ele transferiu seu escritório de volta para Providence, para o antigo bairro onde ficava o escritório de Raymond Patriarca. Macchio foi forçado a renunciar ao cargo de chefe quando acusações mais sérias de conspiração para extorsão foram feitas contra ele. Vale ressaltar que, nesse período, após brigas internas e prisões constantes, a família patriarca já não era mais a mesma de antes, sob a liderança de Raymond Sr. Ela estava cada vez mais enfraquecida pelas autoridades e significativamente menor. Até 2012, o número de membros ativos havia caído para 60 e só iria decair a partir daí. Após a prisão de Manocchio, Peter Lemone assumiu como novo chefe da família.
e a sede da máfia foi novamente transferida para Boston. No entanto, no cargo de líder, Lemonade não permaneceu por muito tempo, sendo acusado em 2010 de conspiração com Manóquio. Anthony DiNunzio assumiu o comando, embora seja importante destacar que ele não afastou Lemone, mas sim se tornou o chefe interino. No entanto, sua sorte também não durou muito. Em 2010, diversos membros das famílias Patriarca e Gambino foram acusados de conspiração para extorsão, e DiNunzio estava entre os acusados. Em novembro daquele ano, ele foi condenado a 6 anos de prisão, e o cargo de chefe interino foi assumido por Antônio Spagnolo. Em 2 de outubro de 2014, Spagnolo e o capitão da família, Price Quintina, ambos na casa dos 70 anos na época, foram presos por extorquirem donos de lojas que estavam instalando ilegalmente máquinas de jogos em seus estabelecimentos. Em 2015, não estava claro quem estava comandando a família, se era o irmão de Anthony DiNunzio, Carmen DiNunzio ou Spagnolo. Em 2017, Lemone faleceu de câncer, o que provavelmente consolidou a posição de DiNunzio como chefe. A globalização e os avanços tecnológicos mudaram drasticamente esse mundo e os esquemas pelos quais os mafiosos costumavam operar já não funcionavam mais. Os mafiosos tiveram que se adaptar às novas realidades. Muitos entraram em negócios legítimos, abriram seus próprios cafés ou concessionárias de carros. Outros se envolveram em fraudes digitais, jogos de azar e extorsão pela internet. Quem está na máfia de Boston e quem lidera a organização atualmente é um mistério que provavelmente não conseguiremos resolver pelos próximos anos. Por fim, pode-se argumentar que a era de ouro da máfia de Boston já está bem no passado distante, e hoje em dia podemos ver os lendários mafiosos à moda antiga apenas nas telas do cinema, nos monitores ou nas páginas dos livros. Salve família! Hoje, Boston é uma cidade que se orgulha de sua história e resiliência. Mas as marcas deixadas pela era da máfia ainda ecoam, tanto nos livros de história quanto na memória dos que viveram aquele período. A queda de figuras como Raymond Patriarca não foi apenas o fim de um império mafioso, foi o desmantelamento de uma rede de corrupção e caos que por décadas governou das sombras. A operação que destruiu o domínio da máfia em Boston foi uma vitória, mas também revelou algo perturbador: as alianças entre os mafiosos e aqueles que deveriam proteger a lei. A linha entre o certo e o errado, entre o justo e o corrupto, era muito mais tênue do que qualquer um poderia imaginar. No fim, a história da máfia em Boston serve como um lembrete de que o poder absoluto corrompe a quase todos, mas também mostra a força de uma cidade que nunca desistiu de lutar contra a escuridão para encontrar a luz. Cada rua, cada prédio, cada comunidade é uma prova viva de que Boston sobreviveu e continua a crescer, aprendendo com seu passado para construir um futuro melhor. Se você gostou deste mergulho na história sombria de Boston e no legado da máfia, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos lançamentos. Eu tô deixando meu Pix junto com o link do Apoia-se e das lojas nos comentários fixados. Considerem se tornarem membros do canal. Estou lançando episódios especiais para todos os membros. Lembrem-se, no submundo, nada é realmente o que parece ser. Até a próxima. Salve galera, passando aqui rápido para deixar um recadinho a respeito da nossa loja. É uma loja de capa de celulares personalizadas, as melhores capas de celulares do universo gangster estão aqui, e você que gosta desse tipo de conteúdo já dá um pulo no site para conhecer todas as nossas diversas capas que temos. A gente atende diversos modelos de celulares e também temos um preço único de R$ 39,90, então não perca tempo e já garanta a sua capa personalizada. Enviamos para todo o Brasil, então já garanta a sua.
Salve família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu família!